Salut, espero que esteja tudo bem com você. Nessa aula de hoje, a gente vai ver a letra dessa música, À quoi ça sert l'amour? Para que serve o amor? Que é uma música que vai ser um grande sucesso na França. Talvez você já conheça essa música. Ela é cantada pela Edith Piaf e pelo Théo Sarrapeau, que foi marido da Edith Piaf. E é interessante porque essa música aparece na carreira dela quando ela já está com 46 anos, um ano antes dela falecer, e ela estava casada com o Théo Sarrapeau, que tinha 20 anos a menos do que ela, ele tinha 26 anos, e essa música é um grande sucesso, e é interessante porque a música é um diálogo entre os dois, e os dois vão mostrando os pontos positivos e negativos, discutindo sobre a beleza e a importância do amor, enquanto o Théo Sarrapeau vai apresentando os pontos negativos do amor. Então é muito interessante a música, a letra é maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse videozinho com a música para você ouvir depois, e a gente vai aproveitar para, vendo a letra, descobrir várias palavras em francês, várias etimologias, que é o que vocês mais gostam, e também aprender a pronúncia e aprofundar os seus conhecimentos no francês, certo? Então vamos direto aqui para a nossa chanson. Primeira coisa que eu queria explicar é que em francês, quando a gente fala música, la musique, a gente está falando da música em geral, do ritmo, dos gêneros, tá? E quando a gente fala a letra da música, né, por exemplo, ou a música À quoi ça sert l'amour, a gente vai usar o termo chanson. Então, a gente vai estudar aqui la chanson à quoi ça sert l'amour, não é la musique. Se a gente fosse estudar la musique, seria as notas, a composição, a harmonia, os termos mais relacionados à música mesmo, tá? A musicalidade. Então, quando a gente fala a música no sentido um trecho de uma canção mesmo, a gente vai dizer em francês la chanson, tá? E aí, quando a gente fala letra da música, a gente também não vai falar letra ou lettre, tá? Lettre, em francês, pode ser letra ou pode ser carta, tá? Então, une lettre d'amour, por exemplo, né, uma carta de amor. E quando a gente fala a letra da música, a gente vai dizer les paroles, tá? Les paroles de la chanson. A gente vai estudar a letra da música, on va étudier les paroles de la chanson, tá? Então, ela começa aqui com À quoi ça sert l'amour, que significa pra que, à quoi ça sert, pra que isso serve, literalmente, tá? Servir, em francês, é esse verbo aqui, né? À quoi ça sert, no presente. O T final a gente não fala. Servir, em francês ou em português, é a mesma forma, ser ou servir, tá? À quoi ça sert l'amour, então é para que serve, você já pode aprender essa frase, né? À quoi ça sert d'étudier le français, à quoi ça sert l'amour, à quoi ça sert, e qualquer coisa que você queira dizer, tá? À quoi ça sert l'amour. Então, para que serve o amor? On raconte toujours. Esse verbo raconter é importante porque em francês a gente tem duas palavras que a gente traduz por contar. A gente tem o raconter quando se trata de uma história ou, enfim, algum caso, um fato. Raconter une histoire, raconter un fait, raconter quelque chose, tá? Raconter, então, é contar, dizer algo, tá? E a gente tem o verbo conter, que é C-O-M-P-T-E-R, que daí é contar no sentido de computar, né? Tem até esse P aí presente para lembrar que é de computar no sentido de contar a quantidade, tá? Então, compter de 1 a 10, por exemplo, né? Contar de 1 a 10. Então, a gente tem essa diferença entre compter e raconter, tá? Quando é je vais vous raconter une histoire, eu vou contar uma história para vocês, eu vou usar o verbo, então, raconter, tá? E o conter é só contar no sentido de quantidade, tá? Então, on raconte toujours, então conta-se, fala-se, expressa-se sempre, né? Toujours, des histoires insensées, tá? Histoire, a gente vai ler assim, né? O I é sempre o A em francês, então aqui a gente vai fazer a ligação obrigatoriamente, des histoires, porque é uma palavra que começa com H, mudo, então a gente faz des histoires
para marcar o plural. Você vê que a gente não fala o S aqui final, então histoire, se for une histoire ou deux histoires, a gente nunca fala o S final. Então é esse des histoires aqui que mostra que é o plural, tá? Então, des histoires, a gente, né, nesse caso vai sempre pronunciar assim, des histoires, tá? Insensé. Insensé é sem sentido, sem senso, tá? A palavra senso ou sentido em francês, ela vai ter esse S final que a gente pronuncia, é uma exceção. Le sens d'un mot, por exemplo, né, o sentido de uma palavra, tá? Quando a gente tem só a palavra son, assim, pode ser várias coisas em francês. Pode ser sans, S-A-N-S, que significa sem, o contrário de com, né? Tipo, sans rien, tipo, sem nada. A gente tem o sans, que é o número 100, C-E-N-T, por exemplo. E aí a gente vai ter o sons, com esse S no final, marcando aí uma exceção, para você não confundir com todos os outros sons, porque pode ser sangue, por exemplo, né? S-A-N-G também vai ter esse mesmo som, tá? Então, os sons, né, tem esse S final aí que torna o reconhecimento dessa palavra muito mais fácil, tá? Então, des histoires insensées, então, tipo, histórias insensatas ou loucas, sem sentido, tá? A pronúncia aqui vai ser an, tá? Você vai fazer o an com an, assim, a boca sorrindo. Todas as vezes que for in ou im em francês, a gente vai fazer an, tá? Então, an. E aqui vai ser mais fechado, vai ser on. Você vai fazer como se fosse um A, assim, tipo A, e o som saindo também pelo nariz. On. Então, é insensé. Insensé, tá? Insensé. Des histoires insensées. Quando você for ouvir a música, ativa aí o seu ouvido para perceber essa nuance, porque nessa palavra aqui pode ser que não faça muita diferença, mas na vida real, distinguir esse an e on vai fazer toda a diferença. A gente tem a famosa diferença entre vin, por exemplo, que é vinho, e vent, que é vento. Então, é importante você distinguir essas nasais para depois, na vida real, quando as pessoas conversarem com você, você conseguir entender o que as pessoas estão dizendo, tá? Então, des histoires insensées, então histórias insensatas, à quoi ça sert d'aimer? Então, para que serve amar, aimer, né? Lembrando que ER, sempre, sempre, sempre no final a gente só vai falar E, não vai falar o R final, beleza? Então, todos os 5.000 verbos que você vê que terminam em ER, nessa forma vai ficar E. Aimer, étudier, parler, chanter e assim por diante até o resto da vida, tá? E aí, à quoi ça sert d'aimer, tá? Aqui a gente vai acrescentar esse D, né? Para que serve um verbo, daí uma ação, a gente vai fazer com o D. À quoi ça sert d'étudier, à quoi ça sert d'écouter de la musique, à quoi ça sert d'aimer, beleza? L'amour ne s'explique pas, né? Então aqui a gente tem a negação, ne et pas, que é o nosso não, e a gente tem esse verbo expliquer, que eu adoro explicar, porque é uma palavra muito bonita. Esse pli aqui do expliquer, ele significa uma dobra. A gente tem até em português a palavra plissada, por exemplo, uma saia plissada, é uma saia com dobras. A gente tem a palavra prega, que também é uma evolução desse pli, que significa uma dobra, tá? E o expliquer significa tirar para fora, esse ex significa para fora, e aí seria tirar para fora as dobras, ou seja, desdobrar. Então, quando a gente explica uma coisa, a gente literalmente está tirando as dobras, tornando uma coisa lisa e clara e fluida, sem dobras, sem pregas, sem dobras mesmo, né? Então, expliquer significa exatamente isso, né? Desdobrar um assunto, por exemplo. Então, l'amour ne s'explique pas, então o amor não se explica, não tem como explicar o amor, l'amour ne s'explique pas. Lembrando que a pronúncia é sempre explicar, expliquer, né? Ne s'explique, porque esse xi aqui, ó, vai fazer também a diferença entre palavras como teste e texte.
Teste com S é um teste, uma prova. E texte com o X, aí é o texto, tá? Então, às vezes a gente fala texto, e aí quando a gente lê em francês, a gente tem a tendência de replicar, mas é diferente, é texte, tá? Então, todas as vezes que você vê o X em francês, é sempre som de xi, tá? Então, expliquer, exercice, examen, texte, tá? Não esqueça aí de pronunciar corretamente o X, tá? Então, l'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça. Comme ça é como isso, que é o que a gente vai usar para o assim, né? C'est une chose comme ça, é uma coisa assim. E une chose, eu gosto sempre de explicar que o CH corresponde a C em português, então chose vai ficar coisa em português, então c'est une chose comme ça, é uma coisa assim. Qui vient, on ne sait d'où, aí que vem, né, o verbo venir, qui vient, on ne sait d'où, a gente não sabe de onde, tá? Esse verbo venir, se você é meu aluno, entra lá na comunidade, na parte maîtrise la conjugaison, veja aquela aulinha sobre o verbo venir, para você dominar todas as formas desse verbo, um verbo muito importante, você vai usar sempre. Faça os exercícios, revise. Se você ainda não é meu aluno, no final da aula eu te explico como que você faz para fazer. É bem simples, tá? Então, qui vient, on ne sait d'où. O verbo savoir aqui, ele tá, né? Não se sabe, il ne sait, o on ne sait, não se sabe. Esse on aqui significa as pessoas em geral, né? Ou aqui no caso, o se, né? Não se sabe, ninguém sabe, as pessoas não sabem. On ne sait d'où. O em francês é o onde, certo? E a gente tem dois U's em francês. A gente tem o U, que é uma coisa ou outra, une chose ou outra. E a gente tem o U com esse acento grave, que é para marcar, que é o onde, tá? Então, U é tipo onde, então, qui vient, on ne sait d'où, que vem, não se sabe de onde, tá? E vous prend tout à coup. Vous prend tout à coup. Você vai percebendo que todas essas vogais, essas consoantes finais a gente não pronuncia, ó. E, o T a gente não pronuncia, vous, o S a gente não pronuncia, prend, o D a gente não pronuncia, tu, o T a gente não pronuncia e o P, Q aqui a gente não pronuncia, certo? Porque é assim, em francês essas consoantes geralmente não são pronunciadas, exceto em casos excepcionais como os sons, como eu expliquei no começo da aula, tá? Então, il vous prend tout à coup, então, il vous pega, e te pega tout à coup. Esse cu em francês, que é, né, a gente dá a maior risada, meu Deus, o cu. Esse cu aqui com um P no final significa golpe, tá? Ou ação. Então, quando a gente fala tout à coup, é tipo de um golpe só, de uma machadada só, de um jeito só, de uma hora para outra. Então, tout à coup é o nosso de repente, tá? De repente, tout à coup, tá? Então, vous prend tout à coup. Moi, j'ai entendu dire. Moi, j'ai entendu dire. É importante você aprender essa frase porque a gente sempre fala, eu ouvi dizer. E em francês a gente tem o verbo écouter, por exemplo, a gente tem o verbo entendre, a gente até tem o verbo ouir, que é um pouco mais antigo, a gente não ouve mais usar, mas o verbo que a gente vai dizer para quando é eu ouvi dizer é o verbo entendre, que pra gente parece o verbo entender, só que significa ouvir, tá? A gente vai dizer então, j'ai entendu dire, eu ouvi dizer, certo? Quando a gente tem o verbo que a gente quer dizer entender, eu entendo o que você está falando, a gente usa em francês o verbo comprendre, tá? Então, je comprends ce que tu dis, eu compreendo o que você disse, tá? J'ai entendu, eu ouvi, e j'ai compris, eu entendi, beleza? Então, eu não entendi o que você disse, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Eu ouvi alguém falar comigo, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé, né? Eu ouvi alguém que falou comigo.
beleza? Então, j'ai entendu dire, eu ouvi dizer, tá? Não é j'ai écouté dire. O verbo écouter é uma ação mais objetiva, no sentido de prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Então, écouter une chanson, écouter un podcast. Ou quando a gente quer dizer assim, olha, me escuta, presta atenção no que eu estou falando, eu falo écoute-moi, tá? E quando a gente quer só saber se a pessoa está te ouvindo, né? Quando você fala assim, você está me ouvindo? É tu m'entends, tá? É o verbo entendre. Se for escutar, tipo, mesmo prestando atenção, aí sim, ó, écoute-moi, me escuta, escuta o que eu vou dizer, certo? Então, j'ai entendu dire, eu ouvi dizer que l'amour fait souffrir, que o amor faz sofrer, que l'amour fait souffrir, né? Lembrando, não é fight, né? É fait, F-A-I-T, a I sempre som de E o T é mudo. Que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, que o amor faz chorar, certo? Lembrando que esse PL, durante um determinado momento, ele se transforma em CH em português, e aí a gente tem palavras como pleurer, chorar, pleuvoir, chover, e outras como plein e cheio, ou plein e chão, por exemplo, tá? Não acontece com todas as palavras, é um fenômeno restrito a um momento, mas para você associar aí pluie, por exemplo, é chuva, então fica a dica aí do PL e o CH também, tá? Então, que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer? Então, eles vão conversando, né? E aí um vai falando, olha, eu ouvi falar que o amor faz sofrer, faz chorar, para que serve amar? L'amour ça sert à quoi? Aí ela responde, né? O amor serve para quê? A nous donner de la joie, né? Para nos dar alegria, certo? Esse de la joie aqui é interessante porque, como é uma letra de música, eu até deixei esse D e apóstrofe, porque a gente só faz o som de D, tá? Então fica só de la joie. Só que a gente, em francês, vai sempre usar esses artigos. Se você é meu aluno, escreve lá na plataforma partitif, que são esses artigos que a gente vai usar quando a quantidade é zero, tá? Lá na aula eu explico melhor isso, não dá tempo de a gente explicar tudo aqui, mas você anota aí para ver essa aula depois, tá? Então, a nous donner de la joie é para nos dar alegria. Aí, em português a gente só fala dar alegria sem nenhum artigo, mas em francês a gente usa esse de la joie, tá? Então, é importantíssimo você dominar esses artigos. Escreve lá na barra de pesquisa, lê partitif e aprende isso, deixa isso na ponta da língua, tá? A nous donner de la joie avec des larmes aux yeux, com lágrimas, é larme, né? Ou, aqui a gente não vai falar aux eeux, né? A gente vai falar o, porque AU é sempre o, e o X aqui a gente não pronuncia, mas ele está na frente de um Y, um Y, então a gente faz o som de Z. Então, os yeux, tá? E aqui essa pronúncia E faz uma boca de O e fala E, fica E, os yeux. E esse X final a gente não pronuncia. Então, avec des larmes aux yeux, com lágrimas nos olhos, avec des larmes aux yeux. É interessante a palavra yeux em francês porque é olhos no plural. Quando é um olho só, é œil. O E, esse O E ligado aí, juntinho, o E, I, L vai ficar œil, tá? Un œil, um olho, un œil, e os olhos, les yeux. Les yeux são duas palavras importantíssimas para você aprender a pronunciar esses dois sons. L'œil, que é uma boca de O e fala E, fica l'œil. Pode repetir aí comigo, l'œil, l'œil. E yeux, que é um som mais fechado, você vai fazer uma boca de O e vai falar E, tá? Yeux. Na nossa barra de pesquisa lá escreve les sons arrondis, para você treinar esses sons, tanto o œil quanto o yeux, para deixar esses sons na ponta da língua, porque o que vai acontecer? Quando a gente quiser falar olho ou outras palavras em que esse som aparece, esse som tem que estar bastante familiar aí para você, porque senão você vai falar outra coisa, vai falar yo,
e aí a pessoa não vai entender direito o que você está falando, ou a pessoa vai falar e você mesmo não vai entender. É muito importante você distinguir bem esses sons, tá? Precisa treinar um pouco, deixar sua musculatura facilitada aí na hora de pronunciar, por isso esses exercícios são tão importantes lá na nossa comunidade, barra de pesquisa, les sons arrondis, os sons arredondados, para você dominar eles completamente, tá? Então, avec de larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. A palavra merveilleux é maravilhoso em francês e ela vem de mirabilis, que é admirável, tá? E o verbo mirar, mirare no latim, vai dar origem, então, tanto a admirar, vem desse sentido de olhar algo, né? Mirar, a gente também tem esse mesmo sentido de olhar com um alvo, com um foco, com atenção, e admirare, né? Admirar mesmo, né? Ter admiração. E quando a gente acha uma coisa admirável, maravilhosa, a gente então usa a palavra mirabilis, né? E aí a forma dela em francês fica merveilleux, tá? C'est triste et merveilleux. Lembrando que é merveilleux, tá? Esse som de L aqui, ó, é um I prolongado, é maravilhoso. Não é merveilleux, não é merveilleux, né? Esse L aqui é só um som de I mesmo, é bem caipirão mesmo, é maravilhoso, tá? E aí, em francês, a gente vai falar merveilleux, tá? Se for feminino, merveilleuse, e se for masculino, merveilleux. Esse X aqui a gente não pronuncia, beleza? Pourtant, essa palavra é um falso amigo, não acredite nela, ela não é portanto, ela é o contrário, ela é no entanto. Pourtant é a mesma coisa que mas, no entanto, cependant, pourtant, on dit souvent, a gente diz, né, ou as pessoas dizem, ou disse, souvent, com frequência, souvent significa frequentemente, sempre, com bastante frequência mesmo, então on dit souvent que l'amour est décevant. Décevant é o decepcionante. A gente tem o verbo décevoir em francês, que é decepcionar. Esse décevoir, ele vem de cep, esse cep é o cap, que é pegar ou juntar. E o décever, né, o décevoir seria o tirar dessa pega, tá? Então, quando você entende uma coisa, você captura essa coisa, você cata essa coisa, esse cap, essa raiz sev, sep, cap, catar, pegar aí é esse cap, tá? Essa raiz. E o décevoir é quando você solta, quando você perde, não tem mais essa pega, tá? Então, o décevoir é tipo quando alguma coisa é cortada e se desfaz, tá? Então, décevoir em francês é isso. É a mesma coisa que decepcionar, é a mesma raiz, né? É o mesmo processo, tá? Então, décevoir é decepcionar. E aí, o eu estou decepcionado, je suis déçu, tá? O termo aí, o participio passado é déçu, je suis déçu, eu estou decepcionado, je suis déçu. E o amor é decepcionante, l'amour é décevant, tá? Décevant. O amor é decepcionante. Qu'il y en a un sur deux, que tem 1/2, ou seja, a cada 2 tem 1, né? Metade. Qu'il y en a, tá? Esse en a aqui, que il y en a, em francês a gente tem esse pronome en, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas escreve lá na barra de pesquisa en, pronome en, porque essa aula é muito importante, dominar esse en. Eu não vou explicar aqui, tá? Qu'il y en a un sur deux, então tem 1/2, que tem 1 em cada 2, qui n'est jamais heureux, que não está jamais contente, jamais heureux, tá? Nunca está feliz, heureux é feliz, tá? E même quand on l'a perdu, mesmo quando se o perdeu, né? Quando se perdeu o amor, quand on l'a perdu, o verbo perder em francês é o perdre, que vem de perdere, que é uma evolução de o perdare, tá? Esse perder, esse der, que vem de dar, ele significa
dar tudo. Esse per significa tudo até o fim completamente, tá? Então, o perdere e o perdre em francês tem esse sentido de dar tudo completamente até o fim. É esgotar mesmo, por isso o sentido de perder significa isso, é dar tudo até o fim, certo? Então, même quand on l'a perdu é o passado composto, tá? Se você não é meu aluno, tem que ser meu aluno, né, para rever essas aulas importantes, porque aqui a gente vai só pincelando algumas coisas, mas para você dominar, deixar isso na ponta da sua língua, escreve lá na barra de pesquisa passé composé para ver essa aula, para saber conjugar esse verbo também no passado e nos outros tempos, tá? Então, même quand on l'a perdu, lembrando que aqui nessa ligação aqui a gente vai fazer o som de T, quand on l'a perdu, tá? O D aqui na frente do O vai ter o som de T, même quand on l'a perdu, tá? Quand on l'a perdu, quando se o perdeu, l'amour qu'on a connu, o amor que se conheceu, então o passado composto aqui, né? On a connu, se conheceu. Vous laisse un goût de miel, né? Vos deixa um gosto de mel. Esse verbo laisser é deixar, então vous laisse un goût de miel, né? Te deixa um gosto de mel. Goût aqui, ó, a gente tem esse circunflexo aqui mostrando que tem um S, né? Un goût de miel. L'amour c'est éternel, o amor é eterno, l'amour c'est éternel, tá? Tout ça c'est très joli, tudo isso é muito lindo, né? Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, mas quando tudo é acabado ou quando tudo acaba, il ne vous reste rien, não te resta nada, qu'un immense chagrin, un immense chagrin. Lembrando que aqui, ó, o que acontece? Quando a gente tem o que com o E no final, esse E, ele é surdo, ele é mudo, ele é caduco, ele já não se pronuncia mais, a gente fala que. E aí, quando a gente tem uma vogal na frente, a gente junta tudo, e por isso que fica qu'un immense chagrin. Por isso que você tem que estudar essas liaisons lá na nossa aula avançada, no C1, C2, a gente tem essa aula, les liaisons obligatoires, interdites et facultatives, tá? Essa elisão aqui, que eu explico, né? Esse E, quando ele tá na frente de uma vogal, ele desaparece e a gente junta aqui com um apóstrofe e fica tudo junto. Qu'un immense chagrin, então que não resta nada além de, esse que significa além de, nesse caso aqui, un immense chagrin, o chagrin significa chaga ou dor ou ferida no coração mesmo, tá? Então, un immense chagrin. Então, só resta uma imensa dor. Tous ceux qui maintenant, aqui ó, tous ceux qui maintenant, tudo o que, quando você vai dizer assim, né? Tudo o que, a gente vai usar esse ce aqui, tous ceux qui, maintenant, agora, maintenant. Lembrando que essa palavra maintenant aqui significa agora e é a junção de mão e tendo, né? Aquilo que você está tendo na mão, que é o tempo do agora. Tout ce que maintenant te semble déchirant, te parece, né? Semble, lembrando que vem de semelhança, similitude, né? Semble, te semble déchirant, te parece déchirant. Esse chirant aqui, esse chir significa rasgar, então déchirant significa aquilo que te rasga por dentro, aquilo que te dilacera. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain, amanhã, demain, sera pour toi, será para você um souvenir de joie, uma lembrança de alegria. Esse souvenir, eu gosto de explicar porque o venir é o vir e o sous é o por baixo, então é aquilo que vem por baixo, é como algo que está adormecido e vem à tona quando algum estímulo acontece. Então é um souvenir, é uma lembrança, algo que fica adormecido em algum lugar e sobrevém, vem de baixo, vem com algo que um gatilho, alguma coisa, um souvenir de joie, beleza? En somme, em suma, si j'ai compris,
se eu entendi, se j'ai compris. Sans amour dans la vie, aqui a gente tem o sans sem, então sans amour. A gente pode fazer essa ligação aqui, sans amour dans la vie, na vida, dans la vie, sans ses joies, sem suas alegrias et ses chagrins, né? Sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais uma vez a gente tem aí o passado composto do verbo vivre, o verbo vivre em francês no passado vai ficar assim, então eu vivi, j'ai vécu, a gente viveu, on a vécu, a gente viveu por nada ou para nada, on a vécu pour rien, tá? Então ele faz essa pergunta, né? Sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, mas sim, mais oui, regarde-moi, olha para mim, regarde. O verbo regarder é muito interessante porque ele guarda essa etimologia aí que é de guardar mesmo. Regarder significa deixar passar através dos olhos e guardar na memória, né? O regarder, esse garde tem a ver com guarda mesmo, né? O guarda é aquele que está de olho mesmo em alguma coisa e o regarder tem a ver com isso, né? Olhar e guardar lá dentro da sua memória. Então, regarde-moi, olha para mim, né? E à chaque fois, cada vez é chaque fois, vez é fois, lembrando o i sempre o a e o s a gente não fala. À chaque fois, j'y crois, mesma coisa, o i s sempre o a. J'y crois, eu acredito nisso, eu acredito no amor. Esse y aqui significa isso, eu acredito nisso, tá? Lá na barra de pesquisa, pronome i, para você que tem dúvidas ainda sobre esse pronome, tá? À chaque fois, j'y crois et j'y croirai toujours, e eu crerei ou eu acreditarei para sempre, j'y croirai toujours. Ça sert à ça, serve para isso, é para isso que serve, ça sert à ça, é para isso que serve l'amour, né, o amor. Mais toi, t'es le dernier, mas você, t'es le dernier. Le dernier é o último em francês e a gente confunde às vezes com derrière, porque inclusive a origem dele significa exatamente isso, é aquele que está atrás. Esse N vai ser acrescentado na Idade Média aí com um sufixo, mas a princípio esse dernier tinha a ver com aquele que está derrière, que é atrás, certo? A gente até tem a palavra le derrière, que é o traseiro, né? Le derrière de quelqu'un, tipo o traseiro de alguém, ou para trás, derrière, tá? Então não confunda, dernier com N é o último e derrière é atrás, tá? Então, dernier, o dernière é o último ou a última, e derrière é atrás ou o traseiro, né? Conforme o contexto, beleza? Mais toi, t'es le dernier, então você é o último. Mais toi, t'es le premier, então você é o último, você é o primeiro, você é o único, né? T'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Lembrando a pronúncia de premier, é bem fechada aqui, ó, premier, tá? E se for feminino, première, t'es le premier. E se fosse você é a primeira, t'es la première. Avant toi, il y avait rien. Avant, antes de você, não é avant de toi, mas é avant toi, é avant mais a coisa, o avant já é a preposição, então avant toi, il y avait rien. Aqui eu também deixei de propósito esse i assim, porque quando a gente está num contexto informal, a gente vai dizer isso, né? Ao invés de dizer il y avait, que seria o corretão, segundo a gramática, e na escrita ou num contexto mais formal, il y avait, havia. E num contexto mais rápido, aqui na música, por exemplo, il y avait rien. Não havia nada, não tinha nada. Avant toi, il y avait rien. Avec toi, je suis bien. Com você, eu estou bem. Aqui a gente tem esse je suis bien, que é uma forma de dizer eu estou bem, eu me sinto bem. Mas quando a gente pergunta assim, como ça va? Tipo, como você tá? Como que você vai? Geralmente a gente vai dizer je vais bien, eu vou bem. Je suis bien,
é mais profundo, assim, né? Ah, eu me sinto bem, eu estou bem. A gente vai usar num contexto mais assim, é, 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 não no contexto de dizer assim, ah, eu estou bem, estou me sentindo bem para, né, tipo, comment ça va bien ou je vais bien. E num contexto onde você quer falar mais je suis bien, je me sens bien, aí sim, je suis bien faz sentido, tá? Então, avec toi, je suis bien, c'est toi que je voulais, é você que eu queria. Esse verbo vouloir aqui, você vai associar com volonté ou vontade, que significa querer ou ter vontade. C'est toi que je voulais, é você que eu queria, que eu tinha vontade, tá? C'est toi que je voulais, que eu queria. C'est toi qu'il me fallait, é você que me precisava, né? Que me era necessário. O verbo falloir, em francês, significa ser necessário. Então, a gente associa com falta, né? Il me faut, me falta, me faz falta, me é necessário. E no passado, no imperfeito, qu'il me fallait, que me era preciso, que me fazia falta. C'est toi qu'il me fallait, é você que eu precisava. Toi que j'aimerais toujours, você que eu amarei para sempre. Toi que j'aimerais toujours, aqui a gente tem o futuro, tá? Escreve lá na barra de pesquisa futur simple para aprender todos os verbos do futuro. Toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça l'amour, é para isso que serve o amor. Gente, que música linda, né? Vamos cantar tudo? Vou ler e você vai ler junto comigo e depois você me manda lá no Instagram, TikTok, Facebook, você cantando, tá? Que eu quero ouvir. Ou pelo menos manda só o áudio, você lendo o texto, que é para você se acostumar, porque quando a gente vê aqui, o objetivo é dar uma iluminada aí no sentido, mas o mais importante é você falando, você treinando, porque uma vez que você fala, que você coloca esses sons, você absorve, seu cérebro tem a chance, né, de ouvir você falando e assim o francês fica gravado aí e na hora da comunicação isso vai aparecer, tá? Então vamos lá, vamos no começo da música, né? Vamos lá. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant, on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on n'a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça l'amour. Então, me manda lá o seu áudio, eu vou ter o maior prazer de ouvir você pronunciando em francês e ajudar você ainda mais com a sua pronúncia. E se você precisa destravar o seu francês, aprender mais francês, se sentir completamente confortável nessa língua maravilhosa, eu vou te convidar para ser meu aluno lá na minha comunidade. O link tá aqui na descrição para você conhecer e eu te espero lá na comunidade ou na próxima aula. Ok? Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.